Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do divórcio. Nós estamos aqui combatendo o divórcio para que nós possamos ver casais se reconciliando para a glória de Deus. Né, meus irmãos? Esse assunto é muito importante, ele precisa ser ensinado, ele é pouco ensinado nas igrejas. Quando é ensinado de uma forma deturpada. Né, o evangelho de hoje, infelizmente, boa parte das igrejas é um evangelho light, um evangelho mamão com açúcar, não confronta ninguém, né, ninguém quer sofrer, ninguém quer lutar contra a carne, todos querem ter conforto e curtir a vida. Não é assim, queridos, não é assim. Aqui nesta terra, nós fomos destinados como ovelhas ao matadouro. Então, ainda que não tenhamos perseguições físicas por amor a Cristo no nosso país, por enquanto, né, porque vai ter no futuro, ainda que não tenha perseguição, tem perseguições de outros níveis, queridos. Então nós precisamos estar preparados para suportar as aflições por causa de Cristo Jesus, por causa da sua palavra. Amém, queridos? Então esse assunto ele é muito importante. Ele é muito importante. Então nós precisamos atentar para o que está escrito, para que possa gerar temor no nosso coração e batalharmos pelo nosso casamento, queridos. Satanás está destruindo muitas famílias e é o desejo dele destruir famílias. Mas nós estamos aqui no nome de Jesus. Poucas vozes, ainda que sejamos a minoria do lado de fora, queridos. Mas essa palavra ela não volta vazia. O apóstolo Paulo, quando estava preso, escrevendo para a igreja de Filipenses, os Filipos, ele falou que estava preso, mas a palavra de Deus não está presa. Queridos, a palavra de Deus, ela nunca estará presa. Amém? Então que possamos estar cheios dessa verdade para que possamos ser dirigidos por ela e vermos vitória na nossa vida, no nosso casamento. Amém, queridos? Então no vídeo anterior, nós começamos a meditar no texto base, que eu considero como texto base, essa resposta do Senhor Jesus para os fariseus, em Mateus capítulo 19, versos 3 a 9. Vamos recapitular. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio, em Gênesis, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Queridos, se não são mais dois, mais um, não tem como se separar. Não tem como, queridos. Deus não quer isso. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então perguntaram-lhes os fariseus, né? Então por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio à mulher e mandar embora? Isso está em Deuteronômio capítulo 24. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Agora é a resposta definitiva. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, queridos, Deus permitiu a carta de divórcio que Ele mesmo estabeleceu. Nós vimos isso no vídeo anterior, por causa do adultério do povo dele, e que Ele despediu as 10 tribos pelas nações, e nunca mais eles retornaram para Israel. Deus deu carta de divórcio. Claro, o plano de Deus é maravilhoso. Ele estava pensando em nós, porque por causa dessa dispersão de parte do povo dele, das 10 tribos, essas 10 tribos se misturaram conosco, com os gentios, e hoje, através do corpo de Jesus na cruz, seu sangue derramado, nós que estávamos longe, nos aproximamos novamente, juntamente com os judeus que creem em Cristo Jesus. Então, a igreja hoje é composta de judeus e gentios. Então, essa carta de divórcio foi um ato de amor que Deus deu, pensando em nós, queridos. Na lei estava escrito que o adúltero tinha que ser apedrejado. Então, meus irmãos, essas 10 tribos tinham que ser apedrejadas, ou seja, tinha que ser extinta.
Mas Deus, por amor, ele criou a carta de divórcio, despedindo essas 10 tribos, pensando no retorno juntamente conosco, queridos. Olha que plano lindo de Deus. E através da obra de Jesus na cruz, ele exige que nós nos arrependamos dos nossos pecados, e aí sim, o Espírito dele nos transforma em filhos de Deus e fomos enxertados na boa oliveira. Aleluia! Que plano maravilhoso! A carta de divórcio foi uma bênção, queridos, nesse sentido. Agora, Deus idealizou a carta de divórcio? Claro que não. Deus sempre desejou a fidelidade do povo. Mas porque o povo adulterou espiritualmente, Deus deu carta de divórcio. E em cima desse entendimento, o Senhor Jesus falou: a única exceção é o adultério que eu mesmo dei para o povo. Jesus não disse com essas palavras, mas quando nós somamos com o Antigo Testamento, nós podemos entender. Então Jesus, queridos, não falou nada à parte do Antigo Testamento. Aliás, tudo que está no Novo foi tirado do Antigo. Vocês já aprenderam isso. Tudo que foi escrito no Novo Testamento, a base, a luz, a inspiração foi as Escrituras do Antigo Testamento. Então, e Moisés deu carta de divórcio exatamente por causa da dureza de coração, queridos. Porque Deus não idealizou isso. Porque no princípio ele uniu os dois. É uma só, não são dois, é uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa, queridos. Amém? Então, por causa da dureza de coração, olha só, queridos, como é que nós podemos compreender a questão da dureza de coração? Deus deu 10 mandamentos escritas em tábuas de pedra porque ele sabia que o povo não iria ser fiel. E ali, quando Moisés desceu e viu o povo pecando contra o Senhor com aquele bezerro de ouro, Moisés, inspirado pelo Espírito, não foi por ter ficado irado, nervoso, no sentido de perder o controle, não. Ali foi uma atitude inspirada pelo Espírito. Moisés quebrou as tábuas diante deles para servir de testemunho de que aqueles 10 mandamentos estavam escritos em tábuas de pedra porque eles não estavam obedecendo de coração. E serviu de testemunho para eles. Mas na nova aliança, queridos, Deus ele arrancou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. E a carta de divórcio foi por causa da dureza de coração. Na nova aliança, queridos, não deve ter mais dureza de coração. Ele arrancou o nosso coração de pedra e a sua lei, com os 10 mandamentos, estão depositadas, gravadas no nosso coração, para que possamos praticar de todo o coração. Então, na nova aliança, queridos, não tem mais essa de divorciar por qualquer motivo. Não foi assim desde o início, no princípio, e nem será depois. Jesus mencionou o início e mencionou após a lei. Eu, porém, vos digo, acabou essa palhaçada. Não tem mais carta de divórcio por qualquer motivo. A única exceção é a imoralidade sexual por um dos cônjuges. Mesmo assim, sem arrependimento. Então vamos ler aqui a continuação da conversa. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor nem casar. Ou seja, o assunto era tão sério, Jesus falou, a única exceção é se um dos dois traírem e não houver arrependimento. Né? Estamos somando a palavra de Deus. E o assunto é tão sério que os discípulos falaram: se é esta a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor nem casar. Ou seja, é preferível ficar sem casar do que casar e se separar, e se divorciar, e casar novamente, e viver em adultério. E Jesus continua, e Jesus responde para eles no verso 11, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Aí ele explica aqui, alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E Jesus finaliza, quem puder aceitar isso, aceite. Queridos, quem eram os eunucos? Os eunucos eram pessoas que serviam no palácio do rei e eram castrados, simplesmente para não abusarem, não correr o risco de abusarem das mulheres do rei. Então Jesus ele explica 3 tipos de eunucos. O primeiro é que nasceu com esse dom. Eu separei aqui um texto de 1 Coríntios 7, verso 7, que o apóstolo Paulo, depois que nasceu de novo, ele foi chamado e foi capacitado com este dom. 1 Coríntios 7, 7.
Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Então, há realmente pessoas, queridos, que não sentem nenhum desejo de casamento, de ter relação sexual. Foram chamados com esse dom. Amém? Para viver exclusivamente para o reino. Outros foram feitos assim pelos homens, que é o caso dos eunucos, que eram castrados pelo rei para não abusarem de suas mulheres. Eram obrigados a ser castrados. E a terceira classe é no contexto que estamos meditando aqui de Mateus 19. E os outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, se eu, que conheço a verdade, trair minha mulher, casar com outra deliberadamente, estou cometendo adultério. A minha mulher, ela pode esperar eu me reconciliar com ela, me arrepender e voltar. Mas ela vai dar tempo, assim como Jesus dá tempo para arrependimento. Se eu não voltar, ela pode casar com outra pessoa. Ela casou com outra pessoa e futuramente eu me arrependo. Se eu quiser entrar no reino de Deus no futuro, eu tenho que abandonar aquele segundo casamento ilegal. E por minha mulher ter casado com outro de forma legal, por causa da única exceção, eu vou ter que me fazer eunuco pelo resto da vida. Ou seja, não vou mais casar por causa do reino de Deus. Eu vou me fazer eunuco. E Jesus termina, quem quiser aceitar isso, aceite. Queridos, é duro essa palavra? É, mas é a palavra de Deus. Está bem claro aqui. A única exceção é o adultério de uma das partes. Se essa pessoa que sofreu o adultério até esperou, a pessoa que adulterou não se arrependeu, ela pode casar com outra pessoa. E ali Deus quebra aquela primeira aliança, por causa da dureza de coração, que não deveria ter, né? Mas teve. E ele pode, essa pessoa que foi traída, ela pode casar. E ali ela é uma só carne, e ali Deus uniu, ninguém separa. E aquela pessoa que traiu, se ela quiser viver com Cristo no reino eterno que virá, ela tem que abandonar aquele segundo casamento ilegal. E, por não poder voltar a tempo para o primeiro casamento, essa pessoa vai se fazer eunuca pelo reino de Deus. Ou seja, ela não vai mais poder casar se quiser ser salva na vinda de Jesus. Amém, queridos? Então, meditamos um pouco mais acerca desse tema, tendo como base Mateus 19, versos 3 a 11. Amém, queridos? Então, não se magoem, que possamos não nos magoar pelas repreensões de Jesus. Deus nos repreenda porque Ele nos trata como filhos, queridos. Então, que possamos atentar para o que está escrito, para que não possamos fazer besteira e aí ser tarde demais. E aí, se quisermos ser salvos, temos que nos fazer eunucos, para não vivermos em adultério. Isso, detalhe, né, é importante sempre ressaltar isso, que eu falei logo na introdução. Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Agora, se nós estamos conhecendo este assunto e pecamos deliberadamente, aí já não resta mais desculpas pelo pecado. Amém, queridos? Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que ao longo da série a gente vai tirando todas as dúvidas. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.